A paz do Senhor Jesus, amém? Você pode ficar de pé. Queria que você orasse por mim hoje. Muito. Eu sei que vocês já oram. Mas pregar de domingo parece que não, mas é diferente de pregar na quinta-feira. E hoje, quando o pastor, essa noite ele passando mal, dentro de mim eu relutando, não, ele vai melhorar, né? Porque se ele não melhorar, pastor não tem direito nem de adoecer, gente, porque senão como é que faz? E hoje, o dia todo, a minha sogra, minha cunhada, como é que vai fazer? Ele não pode pregar. E lá dentro de mim, você vai pregar hoje, é você que vai pregar hoje, você tem que pregar hoje. Eu falei, meu Deus, como que eu vou pregar? Eu não sou mãe, hoje é dia das mães. Ele estava preparando já há dias uma palavra especial para compartilhar. Aquela luta dentro de mim, e para completar, a crise alérgica me abraçou de ontem para hoje. Então, assim, eu estou com a toalhinha aqui, vocês não reparam se eu começar a espirrar. Mas, depois do almoço, eu virei para ele e falei, eu vou pregar. Deus é comigo, em nome de Jesus, porque eu creio que Ele me escolheu. E se eu estou aqui, é por Ele, nada é por mim, nada do que eu disser vai ser por mim, nada é de mim, que eu diminua e que Ele cresça. Porque é Ele quem faz. E em nome de Jesus, eu creio que Ele tem algo para falar no nosso coração. Mais cedo, eu preparando essa mensagem, eu tinha outra mensagem que eu tinha pensado no meu coração para estar ministrando, mas o Senhor me direcionou para essa palavra. E em nome de Jesus, esteja com o coração aberto para receber aquilo que o Senhor tem para falar no nosso coração. Amém? Você pode fechar os seus olhos e orar por mim agora, em nome de Jesus? Para que o Senhor me use na sua vida, você sendo mãe, avó, mãe do coração, mãe da barriga, pai, família. Que você ore agora, pedindo ao Senhor que ministre aquilo que você precisa ouvir, não aquilo que você gostaria. Que seu coração esteja aberto para receber do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eis-me aqui, Senhor, diante de Ti, nesse altar. Pai, eu rendo o meu coração, Pai, diante do Senhor. E clamo, Pai, porque eu não posso fazer nada se do céu não me for dado. Eu não posso dizer nada se do Senhor não vier para mim. Pai, que em nome de Jesus, eu possa diminuir aqui nesse altar. Eu possa diminuir e que o Teu poder, a Tua glória venha, ó Deus, resplandecer através da minha vida. Usa-me, Senhor. Eu disse, eis-me aqui há mais de 20 anos atrás, quando criança. E eu continuo dizendo, eis-me aqui. Ó Deus, é o Senhor quem vai adiante de mim nessa noite. Ó Deus, estamos aqui como família, como igreja, para ouvir a Tua palavra. Ó Deus, para sentir o Teu abraço, o Teu acolhimento, ó Deus, no nosso coração nessa noite. Por isso, Espírito Santo, fique à vontade. Ó Deus, leva todos os meus pensamentos cativos ao Senhor nesse momento. E que nesse altar, a partir de agora, não seja mais a Renata, mas que seja o Teu Espírito Santo conduzindo essa palavra, de acordo com aquilo com que cada um de nós precisamos ouvir, em nome de Jesus. Amém, queridos? Abra sua Bíblia comigo em Juízes 4. E o meu coração ali apertadinho, falando, Senhor, o pastor vai melhorar e ele vai falar que ele vai pregar. E de repente ele canta, eu não sou escravo do... Nós não somos escravos do medo. Porque Deus, Ele faz, apesar de nós. Pode se sentar, você que quiser se sentar. Apesar de mim, em nome de Jesus. Juízes 4. Amém? Diz assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Cícera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Arosete-Agoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, portanto Jabim tinha 900 carros de ferro.
e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Como é o nome dela? Débora. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e leva gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. E farei ir a ti para o ribeiro Quizon e Cícera, comandante do exército de Jabim, com seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, eu irei, porém se não fores comigo, eu não irei. Ela respondeu: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendes, pois às mãos de uma mulher o Senhor entregará para Císera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali em Quedes, e com ele subiram 10.000 homens. E Débora também subiu com ele. Ora, Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Jobabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho de Zanim, que está junto a Quedes. Anunciaram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Cícera convocou todos os seus 900 carros de ferro e todo o povo que estava com ele, de Arosete a Goim, para o ribeiro Quizon. Então disse Débora a Baraque: dispõe-te, porque este é o dia que o Senhor entregou a Cícera nas tuas mãos. Porventura não saiu adiante de ti o Senhor? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Cícera e todos os seus, quantos carros? 900 carros, e a todo o seu exército a fio da espada, diante de Baraque. E Cícera saltou do carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Arosete a Goim, e todo o exército de Cícera caiu ao fio da espada, sem escapar nem sequer um. Porém Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, o queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber, o queneu. Saindo Jael ao encontro de Cícera, disse-lhe: entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se então para a sua tenda, e ela pôs sobre ele uma coberta. Então ele lhe disse: dá-me, peço-te, um pouco de água para beber, porque eu tenho muita sede. E ela então abriu um odre de água? De leite, e deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse mais: põe-te à porta da tenda, e há de ser que se vier alguém e te perguntar: há aqui alguém? Responda: não. Então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto, e assim morreu. E eis que, perseguindo Baraque a Cícera, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse: vem e mostrar-te-ei o homem que procuras. E ele a seguiu, e eis que Cícera jazia morto, e a estaca na sua fonte. Assim Deus, naquele dia, humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel, e cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Amém, queridos? É linda essa história. Já há alguns anos que eu estudei essa história, e nós fizemos até um culto de mulheres baseados
nesse texto, não sei se as meninas aqui vão lembrar, o culto Mulheres Fortes e Corajosas, que a pastora Flávia ministrou, foi baseado nesse contexto. Débora e Jael são mulheres fortes e muito corajosas. Aqui temos também mulheres fortes e corajosas. Ai, está muito fraco. Cadê as mulheres fortes e corajosas? Uhul! Amém, glória a Deus. Queridas e queridos, eu vou falar um pouquinho mais hoje para as mulheres, para as mães, para as ainda não mães, futuras mães também, para as avós. Mas você, homem, você vai aprender muito hoje aqui também. Em nome de Jesus, eu creio que nós vamos sair daqui hoje com uma mentalidade de Jael, de mulher de tenda. Homem, você é um homem de tenda, que vai encravar a estaca contra o inimigo que tem assolado a sua casa e a sua família nessa noite. E surpreendentemente, Deus traz aqui, nesse contexto, um inimigo chamado Cícera, que oprimia ali durante 20 anos o povo de Israel. E aquele general, aquele exército, possuía 900 carros de ferro. Eles eram uma potência. Eles estavam armados até os dentes para lutar contra Israel. E Deus envia quantos homens? 10.000 para lutar contra aquele exército. Mas eles, contra carros de ferro, não iam fazer diferença nenhuma. Mas quando, queridos, Deus decide mudar a história de uma nação inteira, Ele escolheu não um exército, não carros, não cavalos. Ele escolheu uma mulher. Ele não escolheu aquele exército. Ele escolheu uma mulher, uma improvável, uma esquecida, para trazer a glória de Deus para aquela nação, para surpreender e para mostrar para mim e para você que Deus não depende de força humana, não depende de nada e de ninguém para trazer a cura, a salvação para dentro da sua casa e da sua família. Ele só depende de um coração obediente e disposto, que se levanta na sua casa para remir a sua família. E no capítulo 4 de Juízes aparecem então duas mulheres ousadas, corajosas, que Deus levanta então para mudar a história de Israel. Primeiro, Débora, que era uma profetisa e juíza sobre Israel. Débora foi a única mulher juíza entre os juízes descritos aqui na Bíblia. E, normalmente, as mulheres, elas tinham um plano inferior ao dos homens na estrutura tribal de Israel. Elas, normalmente, não eram cabeças na tribo. Mas as qualidades carismáticas de Débora fizeram a diferença e fizeram dela uma mulher diferenciada e conhecida na nação. Débora, como muitas heroínas na história em que nós conhecemos, ela se levantou como uma mãe sobre Israel. Lá no capítulo 5, se você depois continuar lendo, você vai ver sobre isso, que ela se levanta como mãe sobre Israel. Num período, queridos, em que todo mundo estava fugindo da responsabilidade. Todo mundo estava caindo fora. Porque tamanha era a adversidade ali, a luta com os inimigos que Israel estava passando. E muitos ali estavam sendo intimidados. Mas Débora não. Ela se levantou como alguém que decidiu fazer a diferença na nação. Não conta se ela tinha filhos dela mesma. Mas ela se tornou mãe para aquela nação. Porque ela foi sábia, inteligente, conselheira e cuidou daquela nação. No verso 6 do capítulo 4, nós vemos ali que Débora então convoca Baraque. Ela manda chamar Baraque, que era o general do exército israelita, para entregar a ele uma palavra. Se nós voltarmos lá no início, os filhos de Israel, o que eles fizeram? Tornaram a fazer o que era mal, o que era errado. E eles começaram a ser oprimidos pelo exército cananeu. Até que então, uma mulher se levantou e clamou ao Senhor. E Deus então viu a necessidade do salvamento daquela nação.
Então Baraque vem até ela, e ela então orienta ele, para que ele convoque 10.000 homens das tribos de Naphtali e Zebulon, porque Deus entregaria aquele exército todo cananeu diante deles. Deus entregaria aquele general mau, terrível, que trazia tanto sofrimento, Deus entregaria nas mãos do povo de Israel. Mas Baraque fica hesitante diante daquela palavra. Como eu disse, estava todo mundo querendo cascar fora. Ninguém queria a responsabilidade de enfrentar 900 carros de ferro. E ele então fica inseguro e diz para ela: Débora, eu só vou se você for. Se você não for, eu não vou. Porque ele entendeu, se a profetisa fosse com ele, se Débora fosse com ele, traria inspiração para aquele exército reduzido, e ele sentiria a presença de Deus através da vida dela. As pessoas têm requisitado a sua presença, mulheres, e homens também aqui. As pessoas têm convocado você para estar presente nas batalhas, porque eles têm visto Deus na sua vida, como viram aqui na vida de Débora? Será que as pessoas têm te chamado, lute comigo essa guerra, porque você vai ser inspiração para mim? E quando nós vemos aqui o contexto, Débora diz: não, eu irei com você sim. Mas por causa disso, por causa dessa hesitação, não será você que vai matar o general, mas uma mulher irá trazer a remissão para o povo de Israel. E aí quando você lê o texto até aqui, você imagina que quem vai matar o Cícera? Quem, gente? Débora. Ela foi junto com ele, ela que vai matar o cara lá, o comandante malvado. Mas algo surpreendente acontece. Eles então sobem ao Monte Tabor. Baraque, a tribo de Naphtali, a tribo de Zebulon e Débora. E diante deles, naquele ribeiro, havia quantos carros? 900 carros de ferro. E todo o exército cananeu apostos ali naquele ribeiro. Mas de repente, Deus envia um aguaceiro, e aqueles carros que antes estavam imponentes começam a atolar. Uma chuva que não era prevista é derramada sobre aquele ribeiro, que faz com que ele transborde, para trazer libertação para aquele povo. Se você quiser conferir depois, no capítulo 5, 21, nós podemos ter uma ideia disso ter acontecido, de que Deus então envia essa chuva fora da estação, e aqueles carros começam a atolar na lama. E eles não ficam ali desesperados. Os soldados começam a se desesperar. E os soldados de Israel então começam a lutar, a guerrear e a destruir os inimigos. E Deus então garante a vitória para aquele povo. Baraque sai em direção a Cícera e Cícera foge. E quando ele foge, sem ninguém perceber, sem ninguém imaginar, ele vai parar em uma tenda. Ele vai para a tenda de Jael. Diga comigo: eu sou Jael. Se você é mulher, você vai dizer: eu sou mulher de tendas. Se você é homem, você vai dizer: eu sou um homem de tenda. Diga de novo: eu sou mulher de tenda. Eu sou um homem de tenda. Jael era esposa de Éber, o queneu. E a família de Éber era composta por pastores nômades. E eles haviam buscado ali no norte uma pastagem para levar as suas ovelhas. Eles estavam ali abrigados para que então eles encontrassem pastagem. E é agora que eu vou começar a minha mensagem. Foi só uma introdução, como diz o pastor, gente. Até aqui foi só a introdução. Hoje, queridos, eu quero trazer uma palavra para você, para te mostrar com essa história que Deus pode e Ele quer usar a cada um de nós, homens, mulheres, crianças, adolescentes, mães, não mães, avós, pais, exatamente como nós somos.
exatamente com o que nós temos. Deus hoje nos chama. Não importa a nossa posição hoje, se você é uma juíza como Débora, se você é uma dona de casa como Jael, Deus vai usar você com aquilo que você tem para trazer cura, libertação para a sua casa e para a sua família. Você é importante para a realização dos planos de Deus, queridos. Não importa se você tem uma espada na mão ou um martelo e uma estaca de tenda. Deus te chama como você é, com o que você tem. Porque para Deus não é maior ou menor, homem ou mulher. Para Deus importa se você se coloca como um guerreiro dele para lutar contra as ciladas de Satanás na sua casa. E eu quero destacar aqui algumas lições que nós podemos aprender com Jael. E a primeira delas, lá no versículo 18, ela se antecipa ao inimigo. Jael, ela estava ali à porta da tenda, ela sai ao encontro de Cícera e gentilmente ela o convida para entrar. Cícera então imagina que Jael traria para ele segurança absoluta. Nossa, me livrei, está todo mundo me procurando, ninguém vai imaginar que eu estou aqui. Ninguém vai saber que eu estou aqui. E ela então acredita que ali ele vai estar seguro, porque havia, queridos, paz entre a família de Éber, o queneu, e o rei de Azor, o rei Jabim. Mas ele achou, ela está me tratando tão bem, me convidou para entrar, estou seguro. Mas ele não conhecia que aquele povo tinha uma relação também de amizade com os hebreus. Se você se lembra, nós temos um queneu que foi muito importante na vida de um libertador de Israel, que foi Moisés. Jetro, o sogro de Moisés, era queneu também. E foi ele quem direcionou Moisés: meu filho, você vai morrer, vamos dividir aqui as turmas para te ajudar. Vamos dividir as equipes aqui para te ajudar. E esse queneu aqui também, essa mulher dessa linhagem, também trouxe libertação para aquele povo. E então, ele entra tranquilo. Eles são amigos da minha família, do rei, mas ele não sabia que mais amigos dos cananeus, eles eram amigos do povo de Israel, do povo de Deus. E Jael, ela se antecipa. E eu quero te dizer hoje, se antecipe ao inimigo. Quantas vezes o inimigo tem entrado nas nossas casas, nas nossas famílias, e nós não temos percebido? Quantas situações nós temos enfrentado na nossa casa, que quando nós vamos descobrir, o caldo já está entornando. Nós precisamos estar atentos, queridos. Como mães, como pais, como família. Nós precisamos estar atentos, nos antecipar ao inimigo, ficar de olho naquilo que os nossos filhos estão fazendo, de olho naquilo que a nossa família está vivendo. Mas em tempos de redes sociais, nós estamos presentes de corpo e ausente de vida, na vida um do outro, dos nossos pais, dos nossos filhos, dos nossos avós. Nós precisamos nos antecipar ao inimigo, estar com os olhos abertos, estar atentos para aquilo que está chegando na nossa porta, na nossa casa. Segundo lugar, Jael, ela teve estratégia. No versículo 19 diz que ele pediu água, mas ela deu o que para ele? Leite. Ela foi uma mulher esperta. Toda mulher aqui sabe que um copinho de leite quente, ninguém resiste. Dorme. Já chuchou, gente, uma mamadeira, já botou uma mamadeira de leite quente, 120 ml no menino chorando? Que isso, menina mulher. E qualquer pessoa. Uma pessoa quando está gripada, está muito ruim, você vai lá, queima um açúcar, taca leite ali, canela, bota para a pessoa tomar. Acabou, desmonta.
ela era uma pessoa de estratégia, era uma mulher de estratégia, de visão. Falou, o quê? Esse general cansado, exausto da batalha, água? Vou te dar leite. Vem cá, deita aqui. Botou uma coberta em cima dele e deu para ele leite. E outra coisa, eles estavam aonde, gente? Num resort? Eles estavam no meio do deserto. A água é algo muito precioso no deserto. E as pessoas só oferecem água para beber ou para se lavar quando a pessoa é bem-vinda na casa delas. Cícero não era bem-vindo na casa de Jael. Mas será que o inimigo tem estado bem-vindo na sua casa? Será que quando ele chega, você tem servido água ou você tem servido leite para conseguir desmascará-lo? Ela sabia o poder do leite de uma coberta. Ela sabia que ele era inimigo de Israel. E ela não ia aceitar aquele homem na casa dela. E aquele general cansado da batalha acaba o quê? Pegando no sono. E eu quero te despertar para isso hoje. Esteja atento ao inimigo. Ele tem tentado entrar através da internet, através da televisão, através de tantas coisas, de amigos, amigas. Ele tem entrado muitas vezes na nossa casa e nós não temos percebido. Pelo contrário, muitas vezes nós temos aceitado muito bem aquilo que ele quer introduzir na nossa casa. Muitas vezes nós estamos de braços abertos e nos assentamos, aceitando tudo o que essa geração e aquilo que o mundo tem colocado diante de nós. Em nome de Jesus, que as pessoas que não estão aqui estejam realmente com suas famílias, porque é triste saber que muitos podem estar ali. O que tem, pastor? É só um rodeio, mas não é ambiente para você, nem para o seu filho, nem para sua filha. Seu ambiente é aqui, porque depois a sua casa está caindo aos pedaços, o seu filho está nas drogas, a sua filha está na prostituição, e você não sabe por quê. Deus te dá estratégias para lutar contra as artimanhas do inferno. Ah, pastora, mas eu não posso falar nada, porque se eu falar, fica bravo comigo, vai dar birra. O que tem, tadinho? Ah, se eu não deixar namorar, vai namorar escondido. Talvez o seu filho, a sua filha tenha levado coisas para dentro da sua casa, que você não faz ideia da procedência e você está fingindo que não está vendo. Mas a ausência nossa como pais, como mães, como tios, é tão grande na vida um do outro. Gente, quantas adolescentes têm se suicidado? Quantos jovens têm suicidado debaixo do nosso nariz e nós não temos percebido? Que a gente finge que não está vendo. Hoje quem manda dentro de casa são os filhos. Se você tentar contrariar, se você falar não, viram. E aí, para poder não ter briga, você cede. Você faz o que quer. Você aceita. Mas deixa eu te contar. Quem manda na sua tenda não é o seu filho, a sua filha de 9, 10, 12, 20, 30 anos. Quem manda na sua tenda é você, mãe e pai. Muitos pais acham que vão suprir a sua ausência dando coisas para os seus filhos. Mas, queridos, deixa eu te dizer, não são coisas que seus filhos precisam. Eles precisam de presença, não de presentes. Eles precisam dos limites que só você pode dar. Eles precisam do não, porque na vida a gente não recebe só sim, a gente recebe muitos nãos. E aí quando chegar lá fora, ele não vai saber viver. Mas nós muitas vezes transferimos uma responsabilidade que é nossa para todo mundo. Para a escola, para a igreja, para o pastor, para o líder de célula.
para a avó, para a babá, para a tia. Mas se você tem filhos ou deseja ter filhos, estude e estude muito essa palavra aqui. Esteja preparado, porque nós temos vivido uma geração muito inteligente e muito mais preparada do que nós. Quantas vezes nós achamos que por estarmos na igreja, servindo ao Senhor, os nossos filhos vão também crescer na igreja. Mas deixa eu te dizer uma coisa, filho de crente também tem que aceitar Jesus. Filho de crente também tem que render o coração diante do Senhor. Não é porque seu filho nasceu na igreja, você traz ele para o culto, que ele vai ser crente e salvo. Ele também tem que ter as experiências dele. E você é o maior espelho na vida dele. Se você não importa dele ficar faltando para ficar em casa, ou para ir para qualquer outro lugar, como que amanhã você vai querer que ele esteja aqui? Crianças, adolescentes. Ah, mas a tia quer levar ele para ir comer um sanduíche. Dia de culto não, depois do culto até pode. Família tem que estar aqui, junto, adorando ao Senhor. Mas se não é importante para você hoje, quando ele for crescer, não vai ser importante para ele também. Porque aquilo que não é importante para você não é para o seu filho. Talvez os seus filhos já são adultos e talvez hoje eles não estão aqui. Talvez você se sinta culpada porque seus filhos estejam perdidos lá fora no mundo. E se culpe às vezes de eu poderia ter feito, eu poderia ter dito. Hoje já é tarde, pastor. Hoje o que vai? Não vai mudar nada. Eu não posso carregar eles junto comigo para a igreja mais, porque hoje eles já são grandes. Mas queridos, os seus joelhos e as suas orações podem ir aonde as suas palavras não vão. Não deixe de orar, não deixe de dar o exemplo, não deixe de se esforçar, não deixe de mostrar a eles que eles podem até estar um pouco distantes, mas que o lugar deles é na presença do Senhor. Ela usou uma estaca. Diga comigo, ela usou uma estaca. Ela usou uma estaca de tenda para matar um general. São instrumentos um pouco desconhecidos, né, queridos, de uma guerra. Uma estaca e um martelo? Você levaria uma estaca e um martelo para uma guerra? Você ia levar uma metralhadora, uma arma potente, um tanque de guerra. Mas era o que ela sabia manejar. Ela sabia usar uma estaca e um martelo. Porque a função das mulheres naquela época, nessa cultura, era montar as tendas. A função delas de armar as tendas. E a estaca, para mim, ela fala de sustentar a família, de fundamentar. A estaca tinha que ser firme para poder sustentar as tempestades de areia que vinham contra aquela tenda. Os fortes ventos que pudessem vir. Então aquela estaca, quem afundava aquela estaca na tenda, tinha que saber manejar bem. Porque a tenda não podia voar. Tinha que estar firme, presa. O que tem sustentado a tua tenda? O que tem sustentado a tua casa? Que armas Deus colocou na sua mão para matar o inimigo? A oração, o jejum, a leitura da palavra. Que armas Deus colocou nas suas mãos, queridos? E quantas vezes nós não estamos usando porque não sabemos manejar? Jael soube usar a estaca e o martelo porque ela tinha costume.
Mas quantas vezes você tem permitido a sua família caminhar em direções erradas, porque você não tem conhecido aquilo que o Senhor direcionou para a sua vida? Queridos, Jesus, ele disse em uma parábola aqui, qual é a mulher que, perdendo um valor, não acende a luz, varre a casa, arrasta os móveis até encontrar? Lá em Lucas 15. E eu queria chamar a atenção das mulheres aqui. Existem valores, queridas, que o inimigo ele tem tentado destruir dentro da sua casa. Mas Deus confiou em você para manter e para colocar a sua casa em ordem, para varrer até encontrar, para levantar os móveis, para acender a luz, para procurar e para trazer para a sua casa. Jesus não diz qual o homem ou qual a pessoa, mas qual a mulher que, quando perde um valor, quais valores você tem perdido dentro da sua casa? Quais valores perderam-se com o tempo? Mas hoje eu te desafio a chegar na sua casa e varrer, ligar a luz, arrastar os móveis e trazer Jesus para dentro da sua casa. Não sei se você sabe, mas no judaísmo só se considera um judeu quem nasce de uma mãe judia. É passado através da mãe. O judaísmo é transmitido pela mãe. Caso a mãe não seja judia e o pai seja, o filho ele pode até se converter ao judaísmo. Mas quem transmite o valor religioso ao filho é a mulher. Quantas vezes nós vemos o povo de Israel se corrompendo a partir do momento em que os homens se casavam com mulheres estranhas de outras nações. E eles então paravam de servir ao Deus vivo e começavam a servir outros deuses. Lembram de Salomão? Inúmeras esposas e concubinas. O homem mais sábio, mas que se deixou corromper por causa das mulheres, que serviam outros deuses e não ao Deus verdadeiro. Queridas, Deus conta com você, comigo e com você, para inculcar os valores eternos da palavra de Deus na sua casa, na sua família e na vida dos seus filhos. Os homens são muito importantes, eles são a cabeça da sua casa. Eles dão o direcionamento espiritual, mas ali no dia a dia, no tete a tete, é você, mulher, que impregna nos seus filhos, na sua família, no seu marido, nos seus pais, os valores eternos da palavra de Deus. Jael, ela usa, além da estaca, ela usa então um martelo. Martelo fala de repetição. É muito difícil você acertar uma martelada num prego de uma vez só. Alguma vez você já acertou? Você já bateu prego, gente? Ou foi só eu? Amém? Vocês estão aí ainda? Amém? Glória a Deus. Ninguém acerta uma martelada de uma vez só. Primeiro você acerta no dedão, você acerta do lado de fora, você acerta do lado do prego, mas depois de muito martelar, o prego entra, não é? Abre comigo a sua Bíblia em Deuteronômio 6. O martelo fala de repetição, constância. Nós precisamos ter constância, queridos, na nossa vida. Deuteronômio 6. Eu amo esse texto. Deuteronômio 6, versículo 6, amém? Diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração.
Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. E escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Aonde que essas palavras aqui, ó, onde que elas têm que estar? No meu coração, ao me deitar, ao me levantar, andando pelo caminho, nos umbrais da minha casa, nas minhas mãos, nos meus olhos. Queridos, a palavra de Deus é o nosso manual de instrução. Aqui deixa bem claro que ela não pode estar só dentro do nosso coração, mas ela tem que estar em todo lugar da minha casa, na minha televisão, no meu celular, na minha geladeira. Se você chegar lá em casa, minha geladeira tem tanto papel com versículo que tem dia que eles começam a cair, batem um vento assim, ó, eu saio caçando. Tem que estar em todo lugar. Você tem que guardar no seu coração, mas do lado de fora tem que refletir. Nós precisamos refletir para o mundo a palavra de Deus. Todo mundo que vai na sua casa tem que ver que você é um servo de Deus, não por causa da Bíblia aberta no Salmo 23 ou no Salmo 91, mas porque você reflete a palavra de Deus. E quando o texto aqui fala sobre inculcar, se trata de repetição. E muitas vezes, a gente repete para o filho, escova o dente, toma banho, lava direito o cabelo. Vocês repetem muito, gente? Mãe, pai. Repete muito, não repete? Fala. Todo dia você fala, não fala? Vai fazer dever. Mas será que você também tem sido tão incisivo em repetir a palavra de Deus na vida do seu filho? Você insiste, estuda, faz dever, toma banho, faz isso, faz aquilo. Mas e a palavra? Tu inculcarás aos teus filhos, e dela falará, assentado na tua casa, andando pelo caminho, ao se deitar, ao se levantar, em todo o tempo. Assim como escovar dente, mandar seu filho ler a Bíblia tem que ser algo que você faz todos os dias. Nós precisamos repetir, mas mais do que repetir, nós precisamos ensinar com o nosso exemplo. Porque se seu filho não vê nem você orando e lendo a Bíblia, como é que você quer que ele faça isso? Como que você quer que ele valorize algo que nem você valoriza? Seus filhos já te pegou com a cara toda melecada? De chorar na presença do Senhor? Aquilo que você não sabe mais o que é lágrima, o que é meleca do nariz? Eu já peguei minha mãe e meu pai várias vezes. Se não, faz isso a partir de hoje. Você, pai, mãe, tio também, leva o sobrinho para casa, vamos todo mundo orar. Andando pelo caminho fala do dia a dia, das conversas, do tempo gasto juntos, assentados ali na mesa para almoçar, para tomar um café e falando do Senhor. Ao se deitar, você tem o hábito de orar com a sua família antes de dormir? Quando se levanta? Meu pai gosta muito de orar, gente. E aí chega na hora do almoço, hoje mesmo lá na hora do almoço, todo mundo já sabe, já fala, Renato, ora aí para nós. Mas ele não ora só para o alimento, ele ora para quem está no hospital doente, para os empresários, para todo mundo, para o presidente, para o governo. Aquilo assim, o almoço já esfriou, já esquentou de novo, está orando. Mas isso é bom, isso é gostoso. Antes de dormir, quantas lembranças eu tenho de momentos antes de dormir, da minha mãe sentada ali junto comigo, conversando, a gente orando, a gente sonhando. Depois de grande já. Talvez você fale, pastora, mas meus filhos não cabem no meu colo mais. Então ele deita e você deita do lado.
Mas, queridos, não troca isso, não. Essa geração está sedenta de atenção e carinho. Não troca o celular, a televisão, por um momento de atenção e de carinho em família. Que saudade que eu tenho de ver essa geração hoje, o que eu vivi, de ter o dia da família sentado para jogar dominó. Os mais novos nem sabem o que é isso. Dama. Assistir um filme juntos. Comer pipoca, sentado no chão. Nós precisamos voltar a trazer aquilo que é essencial para a nossa família, estar juntos, unidos. E para terminar, Jael foi precisa. Diga comigo, Jael foi precisa. Jael, ela entendeu que ela não podia errar. Ela deu ali para o Cícera, para o general Cícera, aquele leite, botou uma coberta nele e ele capotou. Mas qualquer movimento errado, ele poderia acordar e poderia matá-la. E ela entendeu que ela tinha que ser precisa. Nós precisamos ser precisos na nossa oração, no nosso tempo com a nossa família. Nós precisamos ser precisos e dar valor àquilo que realmente importa. Porque a vida é um sopro. Eu não sei se eu vou acordar amanhã. O pastor estava aqui ontem no curso, ótimo, uma beleza. Hoje teve que ir para o hospital tomar trem na veia. A gente não sabe. E mesmo limitada ali naquela tenda, tendo apenas uma estaca e um martelo, ela fez o que era preciso. Deixa eu te dizer, você tem tudo o que você precisa para derrotar o inimigo que tem tentado destruir a sua casa e a sua família. Você tem o que você precisa. E ela então encrava ali a estaca na fonte de Cícera e mata aquele general. Em meio à guerra de Israel, Deus usa uma improvável, uma esquecida, para libertar uma nação inteira de mais de 20 anos de opressão. Baraque, então, procurando Cícera ali, quando ela mata aquele general, ela sai para fora, encontra Baraque e ela grita: vem, nós conseguimos, acabou! Acabou a opressão. E então Baraque entende, quando ele encontra Cícera morto com uma estaca em sua fonte, ele lembra do que Débora disse lá atrás. Talvez você não estava tendo coragem de enfrentar, Deus levantou outro para lutar uma guerra que era sua. Cícera saiu fugido, mas ele morreu na mão de uma mulher. Queridos, naquela época, ser morto por uma mulher era extremamente vergonhoso, porque as mulheres não saíam para a guerra. Mas ela lutou aquela batalha lá dentro da casa dela, com o que ela tinha para lutar. E nessa noite o Senhor também te chama para a guerra. Para lutar para a sua casa, para a sua família. Não só as mães, mas você como filho também. A guerrear na sua casa. Contra aquilo que o inimigo tem tentado trazer. O Senhor hoje Ele te convoca para lutar e para dizer que você tem um papel importante, não só na vida dos seus filhos, mas na vida das futuras gerações. Quantos homens e mulheres de Deus só se tornaram grandes por causa dos seus pais. Você tem um papel muito importante na vida dos seus filhos, dos seus parentes, dos seus netos. Você é uma influenciadora mulher.
Você é uma geradora de sonhos, de missão. Encoraje a sua casa, a sua família. Ah, pastora, mas meu marido, ele não quer orar, ele não quer buscar o Senhor. Então vai você. Se posicione. Ah, se meu marido não for, eu também não vou. Está parecendo Baraque? Débora falou, anda Baraque, vambora. Vira para o seu marido e fala, vambora, amigão. Vambora. Vambora. Vamos lutar a guerra. Seja valente. Encoraje a sua casa para servir ao Senhor de verdade. Chegue na sua casa hoje, varra. Tira de dentro da sua casa aquilo que tem trazido peso, aquilo que tem afastado a sua família dos propósitos do Senhor. Acenda a luz. Fica de pé no seu lugar. Mas como uma mãe, assim como Débora foi para Israel, como uma mulher que sonha em ver uma nação sarada, jovens sarados, curados pelo Senhor, libertos dessa opressão. Foram mais de 20 anos oprimidos, o povo de Israel oprimido por aquele exército. Se levante, ore, se dedique. Deixe o Senhor direcionar as suas palavras, as suas ações, as suas orações na sua casa. Feche os seus olhos. Peça ao Senhor nesse momento.